Em Campo Fiorito, uma pequena cidade em Sicília, Itália, imediatamente após o fim da Segunda Guerra Mundial, aconteceu que o Marechal dos Carabinieri, uma milícia mantida pelo governo para tarefas policiais, pagou caro e imediatamente por ter ousado zombar de Deus. A pequena igreja evangélica e seu pastor chamado Francesco Coppola, depois de terem sofrido muitas perseguições sob o regime fascista, finalmente, depois que a guerra terminou e o regime fascista foi derrubado, começaram a se reunir ainda em casa, mas publicamente. No entanto, as autoridades religiosas, bem como as autoridades civis e militares em Campo Fiorito, ainda estavam rugindo como leões contra os evangélicos. Essas autoridades continuaram a impedir que os evangélicos se reunissem e os espionavam continuamente. Assim que um irmão de outra cidade vinha visitá-los, ou eles ouviam que os evangélicos estavam reunidos, imediatamente os carabinieri estavam atrás da porta, e os irmãos reunidos eram levados para o posto dos carabinieri. Parecia que as autoridades de Campo Fiorito tinham apenas uma tarefa a fazer, ou seja, continuar a perseguir os filhos de Deus que viviam naquela cidade. Um dia, o irmão Francesco Coppola escreveu uma carta às autoridades competentes que estavam em Roma. A carta era assim: somos um grupo de evangélicos pentecostais, queremos nos reunir para adorar, mas as autoridades da nossa cidade não nos permitem fazer isso. Gostaríamos de saber se estamos livres para nos reunir ou não. Estamos esperando uma resposta gentil e rápida. A resposta chegou depois de vários meses. Os crentes continuaram a se reunir clandestinamente. Uma noite, enquanto os irmãos estavam reunidos na casa de uma família e a porta estava fechada, enquanto eles estavam adorando, eles ouviram alguém batendo na porta. O dono da casa abriu a porta e encontrou atrás da porta o marechal dos Carabinieri com seus homens, que de repente irromperam na casa. Então o irmão Coppola disse: primeiro, deixe-nos concluir o culto e depois nos leve para onde você quiser. Então eles continuaram o culto e no final da reunião, os Carabinieri levaram todos os fiéis para o posto dos Carabinieri, onde o major, o padre católico romano, o funcionário do centro de empregos e o farmacêutico os esperavam. Então, na presença das pessoas acima mencionadas, o marechal com arrogância começou a questionar o irmão Coppola. O que você estava fazendo? Estávamos adorando o Deus do céu, respondeu o irmão Coppola. O marechal respondeu: se eu encontrasse seu Deus, eu o estrangularia. O irmão Coppola imediatamente repreendeu o marechal. Você deve entender que o homem não é capaz de estrangular Deus, mas é Deus quem é capaz de estrangular o homem. Mas o marechal continuou a falar com desprezo. Ele pegou uma coleção de cartas, entre as quais estava uma carta que dizia que o irmão Coppola era livre para se reunir com seus correligionários. No entanto, embora o marechal tivesse sido informado de que os evangélicos eram livres para se reunir, ele continuou a repreendê-los e a ameaçá-los. Então o irmão Francesco Coppola disse ao marechal: já que na carta está escrito que somos livres para nos reunir para orar a Deus, por que você continua a nos ameaçar e repreender? O marechal disse novamente: se eu encontrasse seu Deus, eu o estrangularia. E mais uma vez o irmão Coppola respondeu a ele: tenha cuidado com o que você diz, porque ninguém é capaz de estrangular Deus, mas é Deus que é capaz de estrangular o homem. Mas naquela noite o marechal continuou a desprezar Deus e seus filhos. E depois que ele deu vazão à sua arrogância, ele os libertou. Antes que amanhecesse, o marechal se viu com a garganta inchada. Trouxeram-lhe os primeiros socorros em Campo Fiorito, mas todos os socorros foram ineficazes. Levaram-no para o hospital de Palermo como um paciente de emergência, mas os médicos não puderam ajudá-lo. Uma angina maligna atingiu sua garganta. Ele não conseguia mais falar ou respirar. 3 dias depois, ele morreu. Portanto, é perigoso zombar do Deus Todo-Poderoso e Altíssimo.